3 pessoas foram presas em Salinas, no norte de Minas, suspeitas de tráfico de drogas. E no esporte, Atlético volta aos gramados para treino com o novo técnico Levi Coupe. E mais, saiba quais são os critérios do contrato de fidelidade. Dom José Alberto Moura completa 75 anos de vida com comemoração especial em Montes Claros. Sexta-feira chegou, hora de saber a programação do seu final de semana. Estas e outras notícias você confere agora. Olá, a gente começa essa edição falando sobre afogamento. O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta sexta-feira o corpo de uma das crianças desaparecidas no Rio das Velhas, em Várzea da Palma. Segundo os militares, ainda não foi identificado se o corpo é do menino de 10 ou de 13 anos. Os irmãos foram levados pela correnteza na tarde desta quinta-feira. Os bombeiros informaram ainda que uma equipe retornava ao rio para continuar as buscas quando receberam um telefonema informando que o corpo foi visto boiando. Os militares encontraram a criança, acionaram a perícia da Polícia Civil e os familiares para identificação. Os meninos foram vistos pela última vez por volta das 2 da tarde de ontem. Parentes informaram que estavam fazendo um churrasco próximo ao local e permitiu que os meninos brincassem às margens do rio. Os bombeiros informaram ainda que o irmão mais velho tentava salvar o menor quando também se afogou. As buscas continuam e até o fechamento dessa edição ainda não havia sido encontrado o segundo corpo. E em Janaúba, na MGC 122, um carro funerário que transportava um caixão com o corpo de um adolescente de 16 anos capotou na manhã desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 35 anos e a passageira de 36 sofreram vários ferimentos e foram encaminhados para o hospital da cidade. O homem informou que fazia um translado com o corpo da cidade de Itaiobão da Serra, em São Paulo, para o interior da Bahia, quando começou a chover e ele reduziu a velocidade, mas o veículo derrapou, saiu da pista e capotou na proximidade da comunidade de Barreiro da Raiz, na entrada de Janaúba. Segundo o hospital regional, a mulher foi atendida e liberada. O motorista permanece internado, mas o estado de saúde dele é estável e deve passar por exames ainda nesta sexta-feira. A funerária de São Paulo informou que o corpo do adolescente não sofreu fraturas e uma funerária de Janaúba foi acionada para recolher o cadáver e trocar o caixão, e o corpo está sendo encaminhado aí para Itiquera, na Bahia. E 3 pessoas entre 21 e 27 anos foram presas em Salinas, no norte de Minas, nesta quinta-feira, suspeitas de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o grupo usava uma casa para o comércio. Durante as buscas no imóvel, os militares apreenderam papelotes de cocaína, dinheiro e uma balança e um vaso com 2 mudas de maconha. Parte da droga estava escondida dentro de um colchão. Em outro imóvel, um homem mais velho, foram encontradas 2 espingardas, munições e anotações do tráfico de drogas. E mais papelotes de cocaína. Todos os presos e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da cidade. Já em Buenópolis, uma mulher de 39 anos foi presa e 2 adolescentes de 13 e 17 anos apreendidas, também acusadas de tráfico de drogas. A Polícia Militar chegou até elas após uma denúncia anônima informar que o grupo comprou drogas em 7 Lagoas e iria revender os entorpecentes na cidade. Segundo a PM, as 3 foram detidas após descerem de um caminhão na BR-135. Com elas, os militares apreenderam 248 pinos de cocaína, além de 339 buchas e tabletes de maconha e pedras de crack e celulares. O trio foi juntamente com o material apreendido, levados para a delegacia de plantão. A gente muda de assunto para falar de direito. A economia vem passando por um momento de retração e algumas empresas não conseguem manter em dia com o pagamento de sua equipe. O atraso reiterado ou não pagamento é um dos motivos que pode haver a rescisão indireta. Mas você sabe o que é de direito do empregado? Olha só, o advogado José Druta tem mais informação. Bom, e para falar sobre esse tema polêmico, eu converso com o advogado trabalhista José Dutra. Muito obrigado pela sua presença. E a gente já começa perguntando o que é a rescisão indireta. A rescisão indireta do contrato de trabalho é quando o empregador ele comete alguma falta grave que torne insuportável a manutenção desse contrato, o empregado ele pode aplicar uma justa causa no empregador. Então, a rescisão indireta é a justa causa que o empregado dá no empregador diante
da existência de alguma falta que torne insuportável a manutenção do vínculo. E o senhor tem um exemplo de algumas dessas faltas, algumas hipóteses para essa rescisão indireta? Existem hipóteses muito comuns, como, por exemplo, o atraso reiterado no pagamento dos salários, a ausência de depósito do FGTS, a ausência de anotação na carteira de trabalho, são exemplos de situações que podem ensejar a rescisão indireta do contrato. Nesse caso, o que a CLT assegura ao empregado? Os direitos assegurados ao empregado na rescisão indireta são os mesmos que são garantidos quando o empregado é dispensado pela empresa. Então, é devido ao aviso prévio indenizado, saldo de salário, férias mais um terço, 13º salário, bem como o FGTS juntamente com a multa de 40% e o seguro-desemprego. Agora, quando o empregado quer fazer a rescisão indireta, quem que ele procura, onde que ele obtém as informações para fazer essa rescisão? A rescisão indireta, ela é reconhecida apenas judicialmente, vez que o empregador, se o empregado aplicar essa justa causa diretamente ao empregador, ele certamente não irá aceitar. Então, é necessário que ele procure um advogado especializado na área para que seja ajuizada uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, para que ele possa provar a existência dessa falta grave e assim lhe ser concedidos seus direitos. Durante esse período da ação, ele permanece no trabalho ou ele aguarda? Existem as hipóteses previstas na lei que autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho e a CLT ela estipula aquelas situações que o empregado deve obrigatoriamente afastar-se do trabalho e aquelas que ele pode permanecer trabalhando, aguardando o curso do processo para só então afastar. Essas situações estão previstas no artigo 483 da CLT e como, por exemplo, as situações de descumprimento de obrigação de contrato de trabalho autoriza que ele aguarde o curso do processo trabalhando. Mas há outras situações, como, por exemplo, uma agressão física que já exige que de imediato ele afaste do trabalho. Agora, tem aquela dúvida em relação às anotações, né, na carteira de trabalho. Enfim, o empregado ele pode ficar seguro de que ele não vai ter nenhum prejuízo em relação a outros empregos que ele for tentar? O empregador ele não pode fazer nenhuma anotação na carteira de trabalho que desabone o empregado. Então ele pode ir à justiça, pode pleitear a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, como qualquer outra verba que ele entenda que lhe é devida, e o empregador é proibido fazer esse tipo de anotação e, se fizer, pode ser condenado ao pagamento de danos morais. Tá certo. Muito obrigado, então, pelas informações. Nairlan Cleiton Barbosa para o Vim TV Notícias. E a gente continua falando sobre o contrato, mas de telefonia e internet. É preciso tomar alguns cuidados e, principalmente, ficar atento à cláusula que prevê fidelidade. É que esse item pode tornar uma dor de cabeça na hora de cancelar o serviço. No início do ano, Guilherme contratou um plano de uma operadora com TV a cabo, telefone fixo e internet. 2 dias após a instalação, os problemas começaram a aparecer. A TV a cabo a gente liga a televisão e ela está sem som, a gente tem que reiniciar, ficar esperando ela voltar. A internet varia demais, cai muito o sinal, muitas vezes a gente fica sem internet durante um bom tempo, ou então ela conecta, mas ela não dá retorno, fica muito lenta, então é um serviço muito ruim. O empresário até tentou cancelar o pacote, ligou várias vezes para a operadora, mas desistiu por conta de uma cláusula de fidelidade que está no contrato. A cláusula de fidelidade garante à empresa prestar o serviço ao consumidor por tempo determinado e sem interrupção. O Superior Tribunal de Justiça considera a prática legal, desde que as empresas ofereçam benefícios aos clientes, como, por exemplo, redução de mensalidade, bônus, fornecimento de aparelhos e materiais. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, o período de fidelidade deve ser no máximo de 12 meses. O cancelamento ou suspensão do serviço por parte do contratante no decorrer do prazo vigente pode acarretar multas e taxas. Essa multa ela é sempre proporcional ao tempo que falta para acabar a vigência contratual ou, se for no caso de desconto do aparelho, deve ser proporcional ao preço do aparelho.
mas nem sempre a multa pode ser cobrada. De acordo com o advogado, se a empresa não prestar o serviço de forma adequada e o cliente quiser cancelar o contrato no período de fidelidade, ele pode ficar isento das despesas. E se o juiz verificar que há uma verossemelhança das alegações dele, ele inverte o ônus da prova. Então, quem tem que provar que o serviço foi prestado corretamente é o fornecedor e não o consumidor. E no próximo bloco tem notícias do esporte.